E aí galerinha do nosso canal, que não tem ninguém ainda, tudo bem com vocês? E aí galerinha do nosso canal, eu posso olhar pra câmera? E aí galerinha do nosso canal, tudo bem com vocês? Ainda não existe o nosso canal e está estreando hoje o nosso canal Veja por Outro Ângulo. Vocês vão perceber que minha língua é um pouco enrolada, talvez vocês não entenderam, mas é Veja por Outro Ângulo, ou seja, veja as coisas sob outra perspectiva. Bem, meu nome é Lucas Cavalcante, eu sou psicólogo. E não vem dizer que psicólogo é louco, porque a gente é espelho da sociedade. Então eu sou psicólogo, sou professor de filosofia e de outras matérias também, como ética, sociologia, psicologia, etc, etc. Já dei aula até de ergonomia, na verdade. E além de tudo isso, eu também sou músico. Muito bom, sou músico. Ou seja, eu sou na verdade uma mistura de tudo para tentar pagar as minhas contas, uma vez que está difícil ganhar dinheiro. A gente tenta fazer qualquer coisa, fazemos qualquer negócio. Estamos aí agora lançando esse canal, Veja por Outro Ângulo. A ideia desse canal vai ser discutir assuntos diversos da sociedade, assuntos daquilo que é relacionado ao mundo cristão. É isso aí. Você que é gospel, você também vai fazer parte desse canal. Nós vamos falar mal de muita coisa, a gente vai falar bem de muita coisa, vamos discutir assuntos que estão aí na mídia e que muita gente não discute, a gente vai discutir com muita base filosófica, científica, racional e teológica. Então, para vocês xingar a gente, você vai ter que ter argumento. Esse canal vai funcionar desse jeito, meu brother. Então, além disso, a gente vai discutir outras coisas também. Por exemplo, porque o dólar tá como tá e porque o mundo tá como tá, por exemplo. Ou porque a gente paga pedágio. Eu não aguento mais pagar pedágio. Então, a gente vai discutir muitas coisas, cara, para você estar com a gente e visitar o nosso canal. Óbvio que a gente quer várias visualizações, a gente quer que você se inscreva no nosso canal, que vai estar aí embaixo também, e que você participe junto com a gente. Então, pessoal, o nosso primeiro tema, na verdade, é um tema muitíssimo filosófico. Então, antes de você criticar, na verdade, entenda que eu não sou pastor, não sou padre. Eu sou, como eu já disse, um psicólogo, professor de filosofia que gosta de olhar as coisas por um outro ângulo. E gosta de enxergar as coisas mesmas de formas diferentes. Aliás, o óbvio não é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de sempre além do óbvio. Você vai aprender um pouquinho nesse canal também. Então, o nosso tema de hoje, ele vai falar o seguinte: Adão e Eva não eram felizes no paraíso. É isso aí. Então, antes de você discutir, me xingar, falar mal, etc., sei lá o que você está pensando, é importante você pensar que este canal, como eu já disse, ele tem a possibilidade de pensar a filosofia, a psicologia e também a palavra de Deus, a teologia, etc. Então, a gente vai discutir um pouco esse tema que é muito polêmico, mas ele traz um grande ensinamento para nós. Você vai ver que no final é uma coisa que você sempre ouviu. Na verdade, eu vou falar algo que você já sabe, mas eu vou usar caminhos diferentes. Tentar abrir um pouquinho a sua mente para pensar as coisas mesmas de outros lados. Ou seja, sair um pouco do óbvio. O óbvio é só o óbvio. Então, o tema é: Adão e Eva não eram felizes no paraíso. Olha que interessante. Então, segura a onda aí e vamos para a Bíblia. Há um texto muito interessante, muito usado na Bíblia, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9. Muitíssimo conhecido. Você vai ver que você já não está... Nossa, você já ouviu muitas vezes. Vamos lá. Então o texto é o seguinte, 1 Coríntios 2, 9. Mas, como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Pois bem, Adão e Eva, eu estou fazendo essa afirmação no começo desse vídeo, Adão e Eva não eram felizes no paraíso. Ora, eu estou dizendo que eles eram infelizes? Não, só estou afirmando uma possibilidade. Eles não eram felizes. E dizer que uma pessoa não é feliz não quer dizer que ela é infeliz. Só estou dizendo que ela não é feliz. Mas com base em quê? Pois bem, se você olhar o texto bíblico lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, etc., um livro de conteúdo poético, e ele mostra todo o início do universo, de todas as coisas que existem, etc., você vai ver uma coisa interessante. Lá na Bíblia, lá no início, depois você confere, vai estar dizendo que Deus coloca duas árvores no paraíso. Pois é, além de outras, mas duas principais no texto, e que talvez você nunca prestou atenção. Uma das árvores se chama árvore da vida, e a outra do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus falou para o homem: desta não comerás. E a árvore da vida, o Senhor falou: manda ver, come à vontade, vai que vai. A árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus falou: não coma. E aí o homem vai, e desobediente como é, porque é complicado pra caramba, ele vai lá, e a mulher também, e aí quando fala o homem, você tá entendendo que é homem em termos da raça. O homem e a mulher vão lá e comem do fruto do bem e do mal. Só que Deus fala o porquê que ele não podia comer do bem e do mal. Você perguntaria: por quê?
Porque se você come do bem e do mal, querido Adão, você vai se tornar um como a gente, um como Deus no caso, que tem o conhecimento do bem e do mal. E você como ser humano, você como criação minha e como você é, você não vai aguentar ter esse conhecimento. Então se você comer e me desobedecer, você será expulso do paraíso. E o homem então, e você sabe como é complicado essa possibilidade de sempre o gostoso é aquilo que é errado, o homem e a mulher vão lá e comem do fruto. A partir do momento que eles comem do fruto, eles passam a ter o conhecimento do bem e do mal, são expulsos do paraíso. Mas olha que interessante, eles têm o conhecimento do bem também, e Deus não queria que eles tivessem o conhecimento do bem. Ah, interessante, você sempre pensa na ideia do mal, você sempre porque comeu do mal, e aí veio os demônios e tal. Não, também o bem não era para ele ficar sabendo. A possibilidade de quando eu conheço o bem, automaticamente eu preciso ter como parâmetro também o mal. Olha só, tudo na vida é por comparação, tudo na vida é por oposto. Eu sei que eu sou feliz porque um dia eu fui triste. Eu sei que existe o rico porque tem o pobre. Eu sei que eu sou feliz porque eu conheço a infelicidade. Eu sei o que é bem porque eu sei que existe o mal. Se eu quiser conhecer o bem, necessariamente eu teria que compará-lo ao mal. É isso que uma criança faz, por exemplo. A criança, quando ela lidar com algumas coisas que você considera errado, mas ela está fazendo por ingenuidade, porque ela não tem noção do oposto. Ela faz sem ter conhecimento do bem e do mal. Você está entendendo? Então o homem, antes da queda do paraíso, ele não sabia o que era o bem, também não sabia o que era o mal. Se ele não sabia o que era o bem e o que era o mal, ele também não sabia o que era felicidade e infelicidade. Portanto, se ele não sabia o que era felicidade nem infelicidade, ele não era feliz. Mas eu também não estou dizendo que ele era infeliz, ele simplesmente era. Olha que interessante, a Bíblia fala que ele falava com Deus todos os dias no paraíso. Já pensou, você fala com Deus todo dia? Enfim, você não tinha essa possibilidade ainda. O lance é que você contemplava Deus todos os dias, cara. O Adão falava com Deus todo dia. Ele não tinha esse conhecimento do bem e do mal ainda. Ele simplesmente era. Quando ele come do fruto, ele passa a ter conhecimento dessa possibilidade. E aí a casa cai. Porque quando ele começa a comparar felicidade e infelicidade, tristeza, não tristeza, bem e mal, rico e pobre, etc. Começou então a nascer as relações humanas, da forma como a gente conhece hoje. Atribuição de valor às coisas, qualificação, quantificação, bom e não bom, legal e não legal. E isso trouxe grandes coisas para o homem, ruins. O homem passou a ser pecador. Ele passou a conhecer o bem e o mal e usar dos seus próprios parâmetros aquilo que ele devia de fazer ou não. Agora, o que isso tem a ver com o paraíso? Se você perceber no texto que a gente leu, diz lá que o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, ou seja, o céu que Deus nos preparou e que um dia Jesus vai vir para nos buscar, diz a Bíblia que lá no céu nós vamos ver uma coisa que a gente nunca viveu na terra. Diz lá que o coração do homem não conheceu o que Deus tem preparado. Cara, eu não acredito que você já leu esse texto e nunca percebeu. Olha o que o texto está dizendo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Coração aí na Bíblia é sede das emoções, desejos, intelecto, etc, etc. É a nossa psique, a nossa alma. Se no nosso coração não penetrou o que Deus tem preparado, se eu sei o que é tristeza, lá no céu não vai ter tristeza. Se eu sei o que é gozo, lá no céu não vai ter gozo. Se eu sei o que é depressão, lá no céu não vai ter depressão. Se eu sei o que é rico, lá no céu não vai ser uma coisa rica. Se eu sei o que é pobre, lá no céu não vai ser pobre. Ou seja, o que Deus tem preparado no céu não entrou no coração do homem. Portanto, no céu eu não vou ser feliz, cara. Que coisa boa. Como é triste ser feliz. Olha que afirmação filosófica profunda. Já parou para prestar atenção nisso? Como é triste ser feliz. Tem um camarada aí muito famoso, o cara é bom pra caramba. Eu gosto muito dele. Gosto muito de ouvi-lo, que é o Gil Kovacs, acho que é assim que se fala. Ele é um psicanalista que ele fica numa rádio famosa aí que passa sempre nos carros do Brasil inteiro, direto ele está falando lá. E ele lançou um livro dizendo que ele descobriu por que o ser humano ele sofre. Ele chegou à conclusão nossa, eu dou um busto muito grande agora aqui, cara, isso é uma bola do tamanho do mundo. Ele diz, cara, que nós sofremos quando estamos felizes porque a gente tem que perder a felicidade, então a gente sofre por antecipação. Então o nosso sofrimento é por entender que daqui a pouco a gente vai perder a felicidade. E quando você está infeliz, você está triste porque você está infeliz. Então você fica num movimento cíclico, sofrendo. Olha que coisa triste, isso é bem complicado. Então o ser humano ele sofre, porque quando você está feliz, você já se prepara para o dia ruim. Claro que se prepara. Vamos pensar junto comigo quando você está de férias.
As piores férias que existem são as férias de julho. Você entra nas férias de julho já contando o fim delas, não é verdade? Você já começa a sofrer. Você conta, quando você está num momento muito bom, um momento tão alegre, qual é a afirmação que você fala? Caramba, tá tão feliz que daqui a pouco vai acontecer alguma coisa ruim. Já prestou atenção que a gente sente felicidade por ausência? Nossa, eu era feliz e não sabia. Cara, é verdade. Enfim, nós somos felizes por ausência. Isso é uma coisa muito complicada. Portanto, ser feliz é muito triste. Não é uma coisa legal. Lá no céu vai ser algo tão suprassumático. Nossa, eu não sei se existe essa palavra, cara. Suprassumo não sei que existe. Inventei uma neologia agora. Um super suprassumo. Um super suprassumo. Vai ser uma coisa tão fera, uma coisa tão longe da sua capacidade intelectual humana que você não será feliz. Porque, assim como Adão, ele tinha algo supremo, pleno, tremendo lá no paraíso, e ele, por conhecer o bem e o mal, passou a ter a possibilidade de ser feliz e ser triste, portanto, que ruim é, assim como no paraíso era a perfeição, no céu também será a perfeição. Só que essa perfeição não entrou no coração do homem. Coisa interessante, já parou para prestar atenção nisso? Portanto, nós não seremos felizes, porque Adão não era feliz no paraíso. Nós teremos algo simplesmente superior. Já parou pra prestar atenção nisso? Entendeu, galera? É isso aí. Pessoal, é o seguinte, vamos fazer esse canal bombar, beleza? Se você gostou do nosso vídeo, dá um curtir aí embaixo, aí no canal, divulga o nosso canal se você gostou, e se você não gostou, tem um espaço também pra você meter a boca na gente também, tá entendendo? Aqui a gente aceita tudo. O importante é você divulgar o nosso canal e se inscrever. Você pode entrar aí embaixo, no espaço aí para comentários, e deixar um tema pro próximo vídeo. Sei lá, cara, tem coisa que você não pode falar dentro da igreja, com a sua família, não sei. Eu tô falando porque eu sei que meu consultório é cheio dessas ideias. Aqui a gente pode fazer um consultório nosso. Você põe o tema pra gente discutir coisas que você não pode discutir, beleza? Eu vou até dar uma dica já. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a eternidade e o ser humano. O ser humano é eterno, ele não é imortal. Olha que coisa interessante. Então, você divulga, vem com a gente. Então, aprenda conosco a partir desse primeiro vídeo. Veja por outro ângulo. Que coisa lista.